Oi, crianças! É muito bom ter vocês aqui comigo e hoje eu vou falar de algo muito interessante. Vamos começar? Eu sou a tia Eliene, sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para você ser informado quando eu colocar a história nova aqui, ok? E eu vou falar do Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia surgiu há muito tempo, no ano de 1549, na Grã-Bretanha. Esse dia foi criado com a intenção de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Mas no Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado muitos anos depois, com a chegada dos primeiros missionários, que são aquelas pessoas que ensinam e que pregam a palavra de Deus. Eles vieram da Europa e dos Estados Unidos. Mas sabe o que é bem legal também? É que desde 2001, essa comemoração já faz parte do calendário nacional. Isso é muito legal. Mas você deve estar se perguntando, por que ler a Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia é o livro mais importante que existe. É através da Bíblia que Deus se revela a nós. A Bíblia é a palavra de Deus. E agora eu quero falar com vocês sobre algumas curiosidades da Bíblia. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia tem apenas um autor, que é Deus. E ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o Velho Testamento, onde estão escritos todos os acontecimentos antes da vinda de Jesus e tem 39 livros. A segunda parte é o Novo Testamento, onde estão relatados os acontecimentos depois da vinda de Cristo e tem 27 livros. Somando as duas partes do Velho Testamento e do Novo Testamento, a Bíblia tem 66 livros. Apesar de ter apenas um autor, a Bíblia tem aproximadamente 40 escritores. Deus usou homens de diferentes lugares, em diferentes épocas, homens de diferentes profissões e posição social para escrever a sua palavra. E olha o que está escrito na Bíblia, em 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 3 e o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus usou esses homens, esses escritores, para escrever a sua própria palavra. Que Deus poderoso! Deus não deixou que esses homens escrevessem aquilo que eles queriam. Não, eles escreveram apenas aquilo que Deus mostrou para eles. Mas tem outras curiosidades que eu quero mostrar para vocês, porque a Bíblia é comparada com alguns elementos, alguns objetos que eu acredito que tem em sua casa. E o primeiro é a lâmpada. A palavra de Deus é comparada com a lâmpada. No Salmo 119, 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim como a luz ilumina na escuridão, mostrando para a gente aquilo que estava encoberto, a palavra de Deus nos mostra que caminho escolher e o que fazer.
Você pode até conseguir fazer alguma coisa no escuro, mas você fica todo atrapalhado. Sem a palavra de Deus, nós também ficamos assim, as coisas ficam mais difíceis para nós. Então, a palavra de Deus, ela vai nos orientar, nos mostrar como agir no nosso dia a dia. Mas tem um objeto aqui dentro dessa Bíblia que eu acredito que tem na sua casa e que você gosta muito desse objeto. É o espelho. A Bíblia, a palavra de Deus é comparada ao espelho. Lá em Tiago, capítulo 1 e o versículo 23, está escrito: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é igual ao homem que olha o seu rosto no espelho. O que acontece quando a gente olha no espelho? A gente logo esquece e precisa voltar e olhar novamente. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e não obedecem também acabam esquecendo. O espelho serve para a gente olhar como está a nossa aparência, como está o nosso cabelo, a nossa roupa. E a palavra de Deus nos revela quem somos e o que fazemos. Agora, tem um objeto aqui que talvez tenha lá no cantinho da sua casa, bem guardado. O que será? Tadã! O martelo. A palavra de Deus é comparada com o martelo. O Senhor diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que quebra a pedra, está lá em Jeremias 23 e 29. Mas por que a palavra de Deus é comparada com o martelo? Porque o martelo quebra a pedra, como o Senhor disse, e a palavra de Deus quebra o pecado nos nossos corações. O orgulho, sabe? Aquele pecado que você tem, aquele orgulho. Eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu aprendi assim, vou continuar fazendo. Isso é orgulho. A palavra de Deus pode quebrar isso, pode tirar isso de você. Mas tem outra coisa aqui dentro da Bíblia que talvez você goste muito. O mel. A palavra de Deus é comparada com o mel. Lá no Salmo 19 e 10 está escrito que os ensinamentos do Senhor são mais doces do que o mel. O mel é um alimento usado pelas pessoas para proteger contra algumas doenças. E a palavra de Deus também nos protege, mas ela nos protege do medo, do mal e do pecado, se guardarmos ela no nosso coração. Então, se você já tem Jesus no seu coração, já recebeu Ele como seu Salvador, alimente a sua vida espiritual com a palavra de Deus, porque ela vai te proteger. Talvez você seja uma criança que tem muito medo, mas na Bíblia está escrito que o Senhor está conosco todos os dias. Então você não precisa ter medo. Talvez você seja uma criança que tem medo de dormir sozinho no seu quarto. Não precisa ficar com vergonha por causa disso, mas lembre-se, o Senhor está com você. Você não está sozinho. Confie nisso. Mas o Senhor Jesus também comparou a sua palavra com a semente que, caindo em boa terra, produz muitos frutos. Sabe, para você produzir muitos frutos, você que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa alimentar a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Porque uma forma de você dar muitos frutos, de você dar frutos, produzir frutos, é falando do amor de Deus para outras pessoas que não conhecem o Senhor. Mas como que você vai falar a respeito do amor de Deus, da palavra de Deus, se você não se alimenta dela? A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o seu coração não está cheio da palavra de Deus, você não vai conseguir falar dele. Então, alimente a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Agora, o que será que tem dentro dessa caixa ainda? Será que tem em sua casa o que eu vou pegar agora?
Acho que sim, hein? O fogo. A palavra de Deus é comparada com o fogo, como nós já vimos em Jeremias 23 e 29. O Senhor diz, não é a minha palavra fogo? O fogo tem alto poder de derreter objetos duros. E a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas para sermos parecidos com Jesus. Está acabando, hein? Mas eu acho que isso aqui também tem em sua casa. O leite, a palavra de Deus é comparada com o leite para aqueles que estão aprendendo a respeito de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 2, está escrito: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, alimente a sua vida espiritual com a palavra de Deus, porque através dela você vai crescer conhecendo o Senhor e temendo e amando a Ele. Tem mais um aqui, hein? E esse eu tenho certeza que tem em sua casa. Água. A palavra de Deus é comparada com a água, lá em Efésios 5 e 26. E ninguém consegue sobreviver sem a água. Ela tem muitas funções, entre elas, a água serve para saciar a nossa sede, produzir energia e para nos limpar. A palavra de Deus também nos limpa da sujeira do pecado quando nós nos arrependemos e confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Crianças, ainda tem outras comparações, mas eu preciso falar para vocês da mensagem principal da Bíblia. O que a Bíblia nos revela, o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia fala de Deus Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele que fez as montanhas, as árvores, as plantas, os animais, mas a criação mais importante de Deus é você e Ele te ama muito. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, parte B. Com amor eterno eu te amei. Deus ama você. Ele mora no céu, um lugar perfeito e santo. E Ele quer que você vá para esse lugar. Ele quer que você vá morar com Ele um dia. Mas existe um grande problema que a Bíblia fala. Sabe qual é o problema? É o pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus. E o pecado não pode entrar no céu. Olha o que está escrito em Romanos 3 e 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, inclui você e eu, nós somos pecadores. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Mas não para por aí. Eu disse que Deus ama você e foi por amor a você que Deus mandou o seu Filho perfeito a esse mundo para sofrer o castigo pelos seus pecados. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus está vivo e por causa do que Ele fez, seus pecados podem ser perdoados. E olha, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você reconhecer que é pecador, crer que Jesus morreu naquela dura cruz em seu lugar e voltou a viver,
você recebe o perdão dos seus pecados. Faça isso agora. Reconheça que você é pecador. Creia que o Senhor Jesus morreu para perdoar o seu pecado e receba Ele. Sabe como você faz isso? Ore ao Senhor com as suas palavras, do seu jeitinho. Deus vai entender o que você quer falar, o que você quer receber dele. Receba o perdão do Senhor, invoque o Senhor, peça a Ele para perdoar o seu pecado. E olha, se você já fez isso, já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Deus quer que você cresça em temor a Ele, em obediência a Ele. E se você pecar, você pode confessar o seu pecado a Ele. Está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado a Deus e continue crescendo, lendo a Bíblia, orando e frequentando uma igreja. Quanta coisa legal você aprendeu sobre a Bíblia, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, alimente a sua vida espiritual com a palavra de Deus. E se você ainda não fez isso, ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, aproveite a oportunidade. A hora é agora. Invoque o Senhor, peça a Ele para perdoar os seus pecados e confie que Ele vai atender a sua oração. Grande beijo e até a próxima. Tchau!